Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Delvan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Este convite de Jesus, ele é de pouco atrativo. Ele disse àquelas pessoas que desfrutavam de milagres e de acontecimentos sobrenaturais, e que, portanto, alegravam grandemente seus corações, e diziam uns aos outros: Deus visitou o seu povo. Ele é o Messias, filho de Davi. Ele vai tirar a nossa vergonha. Ele vai nos livrar do nosso opróbrio, do nosso sofrimento, da nossa vergonha. E Jesus vira-se para estas pessoas e faz este convite, esta declaração, que sem dúvida causa um grande espanto. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele disse mais: porque aquele que ganhar a sua vida para este mundo, a perderá para sempre. Mas aquele que perder a sua vida para este mundo, esta pessoa a ganhará eternamente. Sabe, eu quero ser sincero e transparente com você que me ouve em algum lugar. Porque, afinal de contas, eu não estou aqui para perder o meu tempo, para encher linguiça e para falar abobrinha. E você não sintonizou o seu rádio, não abriu o seu computador e não ligou o seu celular para me ouvir em algum lugar e em alguma cidade para perder o seu tempo. Com certeza todos nós teríamos algo mais importante a fazer. Por isso, nós precisamos de toda a sinceridade aqui.
e toda a transparência. Que evangelho? Que mensagem é essa? Porque se nós queremos de fato, realmente falar a verdade, não se ouve mais esse tipo de evangelho, esse tipo de convite, esse tipo de palavra. Isso é algo totalmente esquecido e deixado de lado justamente por ser algo que não é atrativo às pessoas. Na maioria esmagadora dos púlpitos das igrejas e dos microfones de emissoras de rádio e de televisão, aonde há alguém abrindo uma Bíblia, falando alguma coisa acerca de Deus e da pessoa de Jesus Cristo, este tipo de evangelho ao qual Jesus se referiu, ele é ignorado por completo. Não se fala nisso. Mas, pelo contrário, o evangelho e o cristianismo de nossos dias tem se tornado uma espécie de conjunto de frases e de palavras motivadoras para motivar as pessoas a amarem-se a si próprios, a projetarem ideais de riqueza, de conquistas, de ganhos, de melhores salários, de libertação das obras de bruxaria, de vencer o diabo e de ser curada de todas as suas enfermidades e mazelas. A palavra pecado, às vezes, ela é tocada, porque não há como deixar de tocar nessa palavra, mas sem muita referência a isso, e sem se aprofundar muito nessa questão, porque, afinal de contas, existem tantas pessoas por aí, nas igrejas, vivendo em prostituição, e que têm um dízimo tão alto, e que são viciadas, mas têm um dízimo tão alto, e tocar nesse assunto é algo um pouco polêmico, portanto, se passa de leve sobre essa questão. Agora, eu pergunto a você, será que eu estou falando uma besteira aqui, uma bobagem, algo irreal, fantasioso, hein? Mas, será que isso tem algum valor, alguma importância? Isso pode mudar a nossa vida de alguma forma? Sabe, se isso não tivesse valor, e se isso não fosse alterar a minha vida e a sua de alguma forma, eu não estaria aqui falando sobre isso. Não vale a pena. Porque quando se toca nesse assunto, você pode ter certeza absoluta, eu estou mexendo numa caixa de marimbondos. As vespas já começam a ficar oriçadas, de orelha em pé, e as pessoas já começam a regalar os seus olhos. Acontece que isso diz respeito à minha salvação e à tua salvação. É a minha alma, é a tua alma, é o nosso destino eterno que está em jogo. Sabe, eu e você podemos cometer muitos erros na vida, eu já cometi vários, eu acredito que você também já deve ter cometido. E como é bom nós termos tempo de cair em si, e voltarmos atrás e nos arrependermos desses erros e tentar corrigir essa coisa, e vamos ganhando experiências de vida, e nós podemos cometer muitos erros nessa vida e termos a oportunidade, a chance de voltarmos atrás. Mas este erro, eu e você não podemos cometer.
Pelo simples fato de não há como poder voltar atrás. Preste atenção, escuta. Sabe, um dia desse eu postei uma frase que não é minha, mas é um raciocínio lúcido, equilibrado, alicerçado nas Escrituras Sagradas. E que muitas pessoas comentaram sobre isso que você vê. Eu disse, no dia em que as pessoas simplesmente começarem a ler os evangelhos, presta atenção nisso. No dia em que as pessoas, não é difícil isso. Sabe, conhecer a verdade, entender o que significa cristianismo, entender o que significa seguir a Jesus, entender o que significa ser discípulo de Cristo, não é uma coisa difícil. Você não precisa fazer um curso teológico de 5 anos para que você possa discernir finalmente, depois desses 5 anos, o que é que Jesus queria dizer. Não. Basta que você seja alfabetizado. E se você não souber ler, peça alguém que leia os evangelhos para você. Não precisa começar em Gênesis, não precisa se dirigir ao Apocalipse, não complique as coisas. Você quer conhecer a verdade? Vá aos evangelhos. Peça alguém para ler se você é analfabeto. E se você é alfabetizado, leia. E eu disse isso. No dia em que as pessoas começarem a ler, pelo menos os evangelhos, muitas denominações terão que fechar as suas portas. E muitos líderes terão que vender os seus carros importados com vidros e portas à prova de bala. Você está entendendo isso? Pelo simples fato da ficha cair. Pelo simples fato das pessoas entenderem que esse tipo de evangelho que tem sido pregado em sua grande maioria esmagadora nos lugares, ele é anátema, ele é maldito, é um evangelho distorcido de sua verdade primordial, de seu cerne, porque o cerne do evangelho, a espinha dorsal do cristianismo não é a conquista e não é o ganho de posição, de hierarquia na sociedade, ou de dinheiro, ou de posição política, econômica. O cerne do evangelho, a espinha dorsal do cristianismo é a cruz, é a renúncia de si mesmo. Meu Deus! Sabe, os falsos profetas, eles dariam tudo para poder arrancar essas coisas da Bíblia Sagrada, porque isso estraga os projetos, os planos deles. Você está entendendo isso ou não? Eles não estão nem aí para a vinda de Cristo. Aliás, isso só traz preocupação e ansiedade no coração deles, porque se Cristo vier agora, vai estragar o ministério deles, vai estragar a projeção do nome deles, vai estragar os seus ideais, os seus projetos internacionais. Não se prega mais sobre a vinda de Cristo, não se prega mais sobre a necessidade de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus. Nós não teremos chance de voltar atrás, meu irmão, minha irmã, põe a mão na cabeça. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você não pode chegar naquele dia, isso vai acontecer. Isso é profético, isso está na Bíblia, que naquele dia milhares de pessoas vão ranger os dentes de pavor. Isso não pode mudar, isso não pode ser alterado, isso é profético. Eu só não quero estar entre eles e desejo que você que me ouve também não esteja, porque será terrível. Aquela gente vai ranger os dentes de pavor, porque eles se julgavam salvos, eles se julgavam servos de Deus,
E eles vão dizer ao Senhor: não é possível, mestre, há algum engano nos teus registros. Eu sou teu servo, eu sou tua serva, em teu nome eu expeli demônios. Eles me obedeciam. Eu mandava eles plantar bananeira. Em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu profetizava. Fazia fila para ouvir profecias. Algum engano, algum erro. Eu não posso ser lançado fora. Eu não posso ser lançado com essa gente no abismo eterno, no lago de fogo e enxofre, como Lúcifer e como a sua corja de demônios. Sabe, eu e você que conhecemos os textos sagrados, sabemos que não haverá meios de arrependimento nesta hora. Não haverá meios de você dizer: mestre, eu fui enganado, eu fui iludido, foi a cobra que me enganou, foi a mulher que tu me deste. Olha, eu não sabia, a culpa é do meu pastor, chama ele está lá naquela fila, lá atrás escondido, chama ele, né? Foi ele que me ensinou dessa maneira. Foi ele que disse que não tinha problema. A culpa é dele, mestre. E ele vai dizer para você que cada um de nós prestará contas a Deus de si mesmo. Que a vez daquele que lhe ensinou assim vai chegar e o juízo dele está guardado. Cada um vai prestar conta de si mesmo, agora é a tua vez. E não adianta você tentar se desculpar, não adianta você ensaiar uma desculpa esfarrapada, não adianta você fazer como aquele homem da parábola dos talentos, que escondeu o seu talento. E quando o seu Senhor veio lhe requerer o fruto do seu trabalho, ele disse: eu tive temor. Eu te amo tanto, eu tenho tanto medo, tanto temor de ti, que eu fiquei receoso de pegar esse único talento que tu me deu para trabalhar e acabar perdendo isso num negócio errado, e perder o teu único talento. Toma aqui o que é teu, Senhor. Servo mau, negligente, não fez nada, não moveu uma palha sequer, se acomodou. Só queria viver de bênçãos, desfrutar da minha riqueza, da minha fazenda. Não trabalhou, não fez nada. Ainda enterrou o meu talento e arrumou essa desculpa esfarrapada para tentar me convencer que foi por temor a mim. E disse aos seus conservos: tirai o talento desse homem e entregue aquele que já tem ganhos. Porque eu vos digo, aquele que tem ainda se acrescentará mais. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa ter, lhe será tirado. Meu Deus do céu. Eu acho melhor para mim e para você nós pensarmos sobre essas coisas agora, tendo em vista que não se ouvem mais mensagens assim, elas estão cada vez mais escassas, elas estão cada vez mais raras, elas são uma espécime em extinção. Então é melhor para nós refletirmos sobre isso agora, pensar sobre isso agora. Eu não vou entregar o destino da minha alma a qualquer um, nas mãos da ganância de qualquer um. Porque basta ler os evangelhos para ter uma compreensão, para entendermos o que é o cristianismo. Veja esse convite de Jesus. Ele disse: negue-se a si mesmo. A essência do Evangelho de Cristo é a renúncia. É o contrário do que se prega por aí. Veja, quando a
a Bíblia Sagrada fala sobre falsos profetas e que este seria um dos sinais do fim dos tempos, que o amor de muitos se esfriaria e que se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Presta atenção. Isso é uma coisa real. Eles enganariam a muitos, inclusive a si mesmos. Ou você pensa que eles se dão conta de que são falsos profetas? Claro que não. Eles pensam que são profetas de Deus. Eles vivem um evangelho mutilado, distorcido, e julgam que estão com a verdade. O diabo lançou o espírito do engano. Eles não fizeram um curso para se formarem em falsos profetas. Não, eles pensam que são homens de Deus. Eles mutilaram, eles distorceram a verdade do Evangelho de Cristo. Eles tiraram a cruz, eles tiraram a renúncia, eles tiraram o sacrifício, eles tiraram a visão do reino dos céus, eles tiraram a importância da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e enxertaram isso toda espécie de ganância e de cobiça por bens materiais e por cuidados desta vida. E eles não se dão conta de que são falsos profetas. Eles enganarão a muitos, inclusive a si próprios, e se possível, até os próprios escolhidos eles conseguiriam enganar. Sabe, nós estamos falando sobre a arte da ilusão, sobre a arte do engano. Você entende o que é isso? Você já deve ter visto algumas reportagens sobre aquele ilusionista que espanta o mundo, aquele tal de Chris Angel. É espantoso o que aquele cara faz. Ele usa meios tecnológicos, hipnose em massa. Eu não sei o que ele faz, mas ele faz coisas assombrosas. Diante dos olhos das pessoas, ele faz coisas gigantescas desaparecer. Ele entra por paredes blindadas de um carro forte e aparece lá dentro, no meio dos sacos de dinheiro. Ele faz coisas extraordinárias. E nós estamos falando apenas de um ser humano limitado, com a sua mente limitada, com a sua capacidade, por mais que a tecnologia tenha avançado e coloque em suas mãos à disposição coisas que os mágicos do passado não tinham. Mas mesmo assim existem limitações. E ele consegue iludir massas, iludir multidões. E as pessoas veem o que não é real. E elas não enxergam o que está no nariz delas. Avalie você a capacidade de Lúcifer de iludir e de enganar as pessoas desse mundo. Multiplique a capacidade desses ilusionistas em milhões de vezes, e você terá a capacidade de Lúcifer de enganar as pessoas, de iludi-las, para que elas só se deem conta da verdade diante do trono de Deus. Jesus disse: ninguém é obrigado a vir após mim. Não, não é. Ninguém é obrigado a se tornar meu discípulo. Não é. Aqueles que quiserem viver apenas ao meu redor, em busca de milagres, tocando na orla do meu manto, sendo curado de doenças, comendo pães e peixes que eu multiplico, podem viver. Por onde eu caminho, os milagres acontecem. Mas aquele que quiser se tornar o meu discípulo, aquele que quiser entrar no reino dos céus, a história é diferente.
esta pessoa vai entrar por um caminho que é estreito e a sua porta é apertada. Ele terá a necessidade de renunciar. E ele não vai renunciar apenas propriedades ou os seus bens materiais. Não, ele vai renunciar à sua própria vida. E ele vai tomar a sua cruz. E ele vai me seguir. O que isso, afinal de contas, quer dizer? Não podemos ser abençoados nesta vida, pessoal. Temos que virar vagabundos errantes e catando comida na lata de lixo? Não. De forma. Isso contraria os ensinamentos de Jesus. Ele disse que Deus é nosso Pai. E Ele cuida de nós. Se Ele cuida de passarinhos e de lírios do campo, quanto mais Ele cuidará de nós. Mas Jesus disse que nosso coração não pode estar apegado a essas coisas e se preocupando unicamente com essas coisas, mas que nós devemos buscar em primeiro lugar, e essa é a prioridade, o reino dos céus e a sua justiça, porque há uma justiça nesse reino. Nós devemos buscar isso, abrir a nossa mente, o nosso entendimento para esse juízo, na certeza que todas as demais coisas são acrescentadas. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Ele tem prazer em nos ver bem, com saúde, com dinheiro para pagar as nossas dívidas, para termos momentos de lazer, para vivermos bem. Mas com os nossos olhos abertos e o nosso entendimento de que as coisas dessa vida são passageiras. Isso é renunciar a vida para esse mundo. É entender que nós não somos daqui. Sabe, e eu vou lhe dizer a verdade, hein? A coisa é tão grave que o apóstolo Paulo lhe disse assim: aquele que quiser se tornar amigo deste mundo, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção. Porque, meu irmão, minha irmã, vamos falar a verdade, ninguém quer ir para o inferno. Hein? Fala a verdade. Tem alguém que quer ir? Ninguém quer. Nem o diabo quer. Nem o Exu Caveira, Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua. Você acha que eles querem queimar, arder no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, esse lugar de tormento eterno, de sofrimento, banidos para sempre de qualquer espécie da manifestação da glória, da presença de Deus? Não. Se houvesse uma chance para o diabo, ele diria: opa, eu também estou nessa, estou dentro, eu não quero ir para o inferno não, tem jeito para mim. Então, querer ir para o inferno ninguém quer. Você está entendendo isso? Agora, a questão para mim e para você é compreendermos quem são aqueles poucos que a palavra de Deus se refere, que irão de fato entrar lá. Porque o reino dos céus pertence a Deus, é dele, vai entrar lá quem ele quiser. A Bíblia diz que ele está preparando, separando, pensando no meio do povo, uma nação de sacerdote, um povo adquirido, uma igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível. E a grande verdade é que as pessoas, por medo de irem para o inferno, elas abarrotam as igrejas, mas elas têm um caso
de amor, ou de amizade, ou de carinho com as coisas desse mundo. É uma verdade. Elas não querem ir para o inferno, mas elas gostam dos ritmos sensuais. Não é? Um dia desse eu fiquei pasmo. Às vezes eu chego a pensar, meu Deus, será que Jesus arrebatou a igreja e eu fiquei para trás? Meu Deus, eu estou desconfiado que ele já arrebatou a igreja. Porque não é possível que isso que eu estou vendo aqui diante dos meus olhos é um fato real. E eu estava vendo numa determinada igreja o funk evangélico, gospel. Não fiquem pasmos e assombrados, porque em breve, sem dúvida alguma, teremos também as popozudas gospel. Não se escandalizem com isso. Você tem o carnaval gospel, você tem a boate gospel. Hein? Ou eu estou falando besteira? Você tem igrejas espalhadas para ir para todo tipo de gosto e de preferência sexual. Estou falando a verdade ou estou falando besteira? E as pessoas encontram versículos bíblicos para basearem e alicerçarem seus pensamentos e a sua fé. É verdade o que eu estou dizendo? Ou é fantasia da minha mente? Você sabe que é verdade. O que é que nós estamos vivendo? Eu pergunto a você. Efeitos pirotécnicos, fumaça de gelo seco, sons ao som de instrumentos alucinantes que incitam a sensualidade e toda aquela coisa. Ninguém quer ir para o inferno, mas vai estar cheio de gente. Escuta o que eu vou dizer para você. O inferno vai estar cheio de gente lá. Vai ter mais pastores no inferno do que no céu. Vai ter mais obreiros, diáconos, diaconisas, missionários, apóstolos no inferno do que no céu. Missionários, o senhor está nervoso, estou desconfiado, o senhor está com inveja do ministério de alguém, não estou não. Só estou pregando a verdade. E se eu estiver pregando mentira, abra sua Bíblia e venha me encontrar. E me provar que eu estou falando besteira. Sabe, quando Jesus estava pendurado naquela cruz, preste atenção, porque eu preciso encerrar essa mensagem, o tempo voou. Haviam dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Um deles olhou e disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. O outro virou e disse: eu só posso crer em ti se tu me livrar dessa da cruz e me livra e eu vou te servir, eu vou crer em ti. Um teve a visão apenas das coisas deste mundo, o outro a visão do eterno. Paulo disse: aquele que quiser se tornar amigo desse mundo, constituir-se-á a si próprio como inimigo de Deus. Já parou para pensar nisso? Satanás sabe que ele não é páreo para nenhum de nós. Se Deus
Se Cristo vier em nosso socorro, Ele não é Pai, Ele não é inimigo suficiente para nos destruir. Mas Ele é inteligente. E Ele sabe que se colocar Deus como meu inimigo, como seu inimigo, Saul, o rei de Israel, que o diga, se Deus for contra nós, estaremos perdidos para sempre. Bem, chegamos ao final de mais um programa e amanhã eu estarei dando continuidade a esta mensagem. Vamos continuar da onde paramos? Na crucificação. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço a todos.